minha formação em termos universitários, eu sou formado em Ciências Sociais e Políticas, mas nunca segui a carreira que eu pensei na altura, que seria o meu objetivo, ingressar na carreira diplomática. Nunca o fiz, porque, entretanto, apaixonei-me por várias vicissitudes, apaixonei-me pelo mundo da arte, comecei a viajar muito para a Inglaterra, a negociar em arte e a partir de um certo momento fui convidado para ser representante da Sotheby's, na altura a maior casa de leilões do mundo. Eu fui representante da Sotheby's durante 25 anos e a meio desse percurso resolvi fundar com um sócio meu o Palácio do Correio Velho, que se veio a transformar na maior casa de leiloeira do país. Pronto, e isto, digamos, é o meu percurso em termos profissionais, sempre ligado ao mundo das artes, preocupado em ajudar grandes colecionadores portugueses a recuperarem parte do património que, nos tempos do 25 de Abril, em 1974, foi para o Brasil, em grande parte foi para o Brasil, disperso por vários países, mas sobretudo no Brasil, e eu dediquei uma parte da minha vida a recuperar esse património e a trazê-lo para Portugal. Portanto, basicamente, isso depois terminou com a criação de uma grande galeria de arte, enfim, que veio a ficar muito importante e que é uma referência hoje em dia no mercado de arte, mas este é o meu percurso profissional. No entanto, em termos digamos, da minha vida particular, eu sempre fui, desde que nasci, um amante da natureza. Isto é uma coisa que nós éramos 6 irmãos, os meus irmãos tinham outros interesses, eu desde muito pequenino era completamente apaixonado pela natureza. Quando se deu o 25 de Abril, o meu pai viu-se obrigado a vender uma herdade que estava na família há muitas gerações. O que me criou, naquela altura, um enorme desconforto, para não dizer um trauma que me ficou durante anos e anos e anos, que me traumatizou naquela altura de uma forma inarrável, impossível de explicar. E eu prometi a mim próprio criar, um dia, se pudesse, criar um sítio onde eu poderia afunilar, se pode dizer isto, onde eu poderia afunilar esta paixão extraordinária que eu tenho pela natureza. E descobri este sítio, a Cobeira. Isto era, no fundo, uma zona completamente abandonada, minifúndio, com parcelas chamadas glebas, com cerca de 6, 7 hectares e, como digo, totalmente abandonadas. As pessoas que aqui tinham vivido tinham saído daqui para as aldeias e muitas dessas pessoas tinham emigrado para o estrangeiro, sobretudo para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, mas outras para sítios extraordinariamente distantes, como, por exemplo, até para a Austrália. E, portanto, a partir de uma certa altura, nós criámos uma zona de caça, como digo, há 30 anos, e depois começámos a comprar alguns terrenos. Eu, depois, nessa altura, fui ficando, nós começámos por ser 4 sócios, um deles, na altura, depois decidiu sair, o outro, eu comprei-lhe as cotas e fiquei só com um sócio na sociedade original. Depois comecei num frenesim de compras, com receio de que o meu projeto da criação de uma herdade que não existia, porque aqui não existia nenhuma herdade, a minha preocupação era criar dimensão, porque estas coisas sem dimensão não se chega a lado nenhum, não é? E, portanto, comecei a comprar num frenesim de compras. Naquela altura podia me dar ao luxo de o fazer. Comecei a comprar e a fazer uma espécie de um puzzle.
Tenho ainda o mapa original, que tem com 20 e tal anos, que já anda sozinho. É um mapa que está num estado miserável, onde eu ia colorindo, à medida que ia comprando, ia colorindo o mapa de acordo com a entidade que a comprava, ou no meu nome pessoal, ou no nome da Cobeira, da Sociedade Cobeira, a sociedade original, ou numa sociedade que eu criei, chamada Monte dos Alares. Isto para vos dizer que eu tinha à minha frente um puzzle e realmente, à medida que comprava, lá punha, pronto, e fui criando o tal puzzle. E hoje a herdade tem cerca de entre 1.800 e 1.900 hectares, o que equivale a dizer que eu fui 327 vezes a um notário. A minha mulher acha que eu sou maluco. Isto é uma loucura aquilo que aqui foi feito. Os sacrifícios e as opções de vida por trás desta decisão minha de criar uma herdade são até difíceis de explicar, mas não há dúvida nenhuma que eu hoje, passados 30 anos, tenho aqui uma herdade da qual muito me orgulho, mas que representou para mim enormes sacrifícios e, sobretudo, opções de vida que não seriam necessariamente aquelas que a minha família gostaria que eu tivesse feito. Chegar a este ponto em que eu consigo criar aqui uma herdade onde ela não existia, com terrenos totalmente abandonados, mas abandonados há cerca de 70 anos, 70, 80 anos, num êxodo constante para os centros, sobretudo para os centros urbanos, para os grandes centros urbanos. Eu olhei para isto tudo e comecei a sentir a responsabilidade, confesso, comecei a sentir a responsabilidade de ser não proprietário, porque eu não me considero proprietário da Cobeira, eu considero-me usufrutuário da Cobeira, porque quando eu morrer, eu não vou com certeza levar a Cobeira comigo. E, portanto, eu sou apenas um guardião de uma herdade que, neste momento, após a criação do Parque Natural do Tejo Internacional, veio a ser considerado o coração do parque. Portanto, isto é um coração a pulsar aqui dentro deste parque fantástico, que hoje em dia se estende também à Espanha. É preciso ver que a Cobeira tem cerca de 8,5 km de frente a Rio Tejo, mais 3,5 km a 4 da Ribeira do Oravil. Portanto, temos uma frente de rio extraordinária que faz da Cobeira realmente um sítio único. Um sítio único, sobretudo, para a nidificação de aves altamente protegidas, como, por exemplo, o abutre preto, a águia imperial, a águia real, a águia de Bonelli, a cegonha negra e muitas outras espécies que aqui nidificam e que são altamente protegidas e que atraem pessoas vindas de todo o mundo para filmarem, para fotografarem. Portanto, eu, a partir de uma certa altura, eu próprio comecei a sentir o peso da responsabilidade de ser o guardião de uma herdade que me ultrapassava. Quer dizer, isto ultrapassa-me, transcende-me. Eu não sou dono disto. Eu não consigo, quando estou no Oravil, onde estou muito mais vezes do que no Tejo, até porque é proibido hoje em dia a navegação, mas quando estou sobretudo no Oravil, a ver colónias de abutres e de outros pássaros muito importantes, eu olho para tudo isto e digo, ninguém é dono disto. Ninguém é dono disto. Isto, no fundo, é um bem que pertence ao país, é um bem público, embora esteja nas mãos de um privado. E às vezes chego, inclusivamente, a pensar que isto era uma coisa que devia estar, esta herdade devia pertencer ao Estado, não devia pertencer a um privado. Eu confesso. Acho que isto é de tal maneira importante em termos de vida selvagem, e isto é uma das maiores concentrações de vida selvagem de todo o país. As populações de veado aqui
medem-se por centenas de animais, de javalis, perdizes, tudo quanto há, tudo o que se relaciona com a atividade cinegética. Isto é de tal maneira importante que, no fundo, isto não devia pertencer a ninguém, devia ser do Estado. Infelizmente, o Estado tem outras opções e cabe-me a mim, com toda a humildade, velar por uma herdade que eu sinto que é muito mais pública do que privada, embora o seja. Não é? Isto para dizer que, paralelamente a toda a riqueza e toda a biodiversidade que existe aqui, depois havia também o problema das ruínas que aqui existiam. Existem aqui cerca de 160 e tal ruínas. Eu, por exemplo, este sítio onde eu estou a ser entrevistado era uma vacaria. Neste momento, depois de filmarem, eu não me importo de filmarem aqui este pavilhão de eventos, perceberão que isto de vacaria não tem nada. E, portanto, quer dizer, houve aqui um esforço muito grande de recuperar casas antigas que aqui existiam e, sobretudo, integrá-las na paisagem de uma forma muito cuidada para que não sobressaísse na paisagem que é tão importante. Portanto, houve um esforço muito grande. Eu, neste momento, a herdade tem cerca de 4 casas onde pode receber visitantes e tem este pavilhão de eventos que pode receber cerca de 100 pessoas. Quando o ICNF conseguiu que isto fosse considerado parte da reserva da biosfera da Unesco, decidiu-se fazer um almoço, quando se fez a assinatura do protocolo, e eu sugeri ao ICNF que fosse feito o almoço com todos os convidados e todas as entidades que participavam nesse evento, que fosse feito aqui o almoço, que foi um sucesso, porque na realidade, entre estarmos todos em Castelo Branco ou estarmos aqui no meio da natureza com 2 nidificações de abutres à nossa frente, à vista desarmada, que se podiam ver à vista desarmada, aqui é que se devia fazer o almoço, e foi feito o almoço. Foi um sucesso estrondoso. Eu não fui o anfitrião, porque disse ao ICNF: vocês convidam e vocês são os anfitriões. Eu não sou ninguém, sou mais um convidado. Sou um convidado vosso, embora isto seja meu, sou um convidado vosso. Esse é o meu posicionamento, é um posicionamento de grande humildade, em que eu sou, como digo, a pessoa que tem a responsabilidade de olhar por este sítio único, mas no fundo também cabe ao ICNF, que também tem tido aqui um papel muito importante numa parceria comigo, muitas vezes silenciosa, mas cooperante, sempre muito cooperante, e eu não posso ter melhor relacionamento do que tenho com os membros do ICNF. Muitos deles, que inclusive são meus amigos. E é assim que deve ser. Eu acho que há aqui uma experiência extraordinária. Eu não sou uma pessoa que vos possa falar do que se passava antes de há 30 anos, antes de eu vir para aqui. Eu posso-vos dizer o que é que aqui foi feito. A minha maior preocupação, que nem sempre é a preocupação das pessoas que pensam em conservação da natureza e na biodiversidade, foi olhar para esta herdade como um todo e pensar qual é a grande riqueza que aqui existe, para além do facto de termos cerca de 13 ou 14 quilómetros de frente de rio, que é realmente uma riqueza impressionante. Sobretudo quando pensamos que o Tejo aqui à frente está entre 2 barragens espanholas e tem 40 metros de profundidade. É um lago. Portanto, isso é uma riqueza extraordinária num mundo que hoje em dia sofre com o problema da água. A água aqui é coisa que não falta. Mas depois olhei para o montado de Azinho e preocupou-me, porque para além das patologias que todos nós conhecemos, que têm estado a atacar tudo o que é quercus, eu comecei a olhar e comecei a ver, pois este abandono da terra teve como principal consequência que o montado de Azinho está num declínio terrível. E, inclusive,
com uma enorme hipótese de, pouco a pouco, ir desaparecendo. As árvores vão morrendo. Portanto, eu pensei, eu tenho que fazer aqui um enorme esforço de recuperação do montado de azinho. Porquê? Porque as dezenas de milhares de azinheiras que existem nesta herdade são uma fonte de alimento altamente importante para os animais que aqui vivem. E se eu não conseguir recuperar rapidamente, é uma luta contra o tempo, se eu não conseguir recuperar rapidamente, isto rapidamente estamos a falar em 10, 15 anos, se eu não recuperar uma grande parte deste montado de azinho, ele, que já está em declínio, vai morrer, vai haver aqui centenas e centenas de árvores que vão morrer e eu não vou conseguir recuperar uma riqueza enormíssima que aqui existe e que é fundamental para dar alimento, por exemplo, a uma população de veados na ordem dos 600 a 800 animais e que vivem durante uma parte do ano, inclusivamente importante, por causa das parições, é importantíssimo que tenham acesso a esse alimento. Tudo isso tem sido uma preocupação. Eu tenho-me arruinado, autenticamente arruinado, com esta preocupação. Porque, obviamente, eu tenho aqui todos os anos equipes de 5, 6 sapadores florestais que vêm num plano que eu tenho na minha cabeça, mas também por escrito, exatamente quais é que são as áreas que vamos limpando todos os anos, de uma maneira partindo de nascente e partindo de poente, de maneira que se encontrem esses sapadores, vão fazendo um trabalho que acaba mais ou menos no meio da herdade. Isto tem sido extraordinário e eu posso-vos dizer que os resultados deste sacrifício que eu tenho feito todos os anos são neste momento palpáveis. Porque os animais, a qualidade dos animais decresce à medida que a população aumenta. E a população é hoje em dia tão significativa que se eu não arranjar fontes de alimento alternativas, ou aquelas que existem, não é? Mas melhoradas, essa população tende, em termos de qualidade, tende a diminuir. E as parições, inclusivamente, são feitas tardiamente. Esses veados nunca vão ser grandes veados. A genética, infelizmente, perde com isso. O que é que eu tenho visto ultimamente? É que com todo este trabalho de limpeza das azinheiras que tem sido feitas nos últimos anos, eu neste momento tenho uma oferta de bolota extraordinária e os animais, a genética dos animais, que não é má, tem melhorado. Quer dizer, os animais que hoje nascem são incomparavelmente melhores do que eram há 5, 6, 7 anos. E, portanto, os resultados na prática estão à vista. Depois, havia aqui um grande problema, que era acessos. Nós temos aqui um grande problema, que é, temos muito mato, que no fundo representa um refúgio para os animais extraordinariamente importante. Mas é preciso gerir o mato, porque se não se fizer absolutamente nada, a herdade cobre-se de mato. E então eu tenho um plano de limpeza de mato, feito cirurgicamente, que me permite criar campos de alimentação, em que eu, de alguma maneira, faço culturas melhoradoras, que é importante por causa das árvores, mas também semeio, triticale e outros cereais que ajudam, na altura em que não há bolota, ajudam os animais, no fundo, a terem uma fonte de alimento constante. Tudo isso tem sido extraordinariamente importante. Eu tenho feito realmente esforços para, num plano que eu tenho na minha cabeça, de realmente melhorar uma herdade composta por terrenos, como vos digo, totalmente abandonados, mas mais do que isso. Isto é tudo muito bonito, mas nós temos no verão temperaturas de 40 graus aqui. Chega aos 40 graus. E, portanto, o risco de incêndio é monstruoso. Temos a sorte de ter o Rio Tejo à frente, que, como digo, tem 40 metros de profundidade e que permite que haja aviões que vão buscar água ao Tejo se houver um incêndio e que podem, 5 minutos depois, estar a despejar essa água aqui na herdade. No entanto, é uma preocupação que não me deixava dormir no verão.
E daí a criação de uma torre de vigia com 24 metros de altura, feita em ferro, com um desenho que eu fiz, e que permite ter um vigilante durante o dia e que, em 5 minutos, alerta a Proteção Civil para a ocorrência de um incêndio dentro da herdade. Isso é extraordinariamente importante. Nessa torre foram implantadas antenas que permitem uma comunicação rápida e que cobrem a herdade toda, além de cobrirem também as aldeias vizinhas. Mas isso é uma infraestrutura que foi importantíssima e que, digamos que foi por aí que eu comecei, de alguma maneira, a prevenir a possibilidade de ter aqui um incêndio e, sobretudo, de poder alertar atempadamente a Proteção Civil para que enviassem para aqui helicópteros ou aviões para apagar um incêndio. Ou seja, muitos anos antes de haver a preocupação com os incêndios, que foi uma preocupação que só começou a existir a seguir a Pedrógão e a todos os problemas que houve, eu, muitos anos antes, já tinha posto aqui uma torre de vigia. E com essa preocupação. Mas não fiquei por aí. A Cubeira tem hoje cerca de 70 km de caminhos. Não existiam os principais, mas não existiam os outros. E se houvesse aqui um incêndio e eu não pudesse ter a colaboração de helicópteros ou de outros meios aéreos, eu teria que ter aqui combates de viaturas de combate a incêndio. E para o ter, eu tinha que ter meios de as poder levar aos sítios mais recônditos dentro da propriedade. Daí eu ter feito estes 70 km de caminhos que eu tenho que permanentemente conservar. Imaginem o que é ter aqui uma niveladora de 2 ou de 3 em 3 anos a recuperar todos os caminhos. É um mês de trabalho, e não é propriamente uma coisa barata. Mas se não tiver esse trabalho feito, eu depois impeço que carros de combate a incêndio possam ir a qualquer sítio dentro da herdade. Isso é importantíssimo. São todas essas infraestruturas que eu criei aqui na herdade, sempre com a preocupação de que, muito bem, eu vou tratar da herdade, vou tratar do montadazinho, mas se há um incêndio, todo este esforço que eu aqui fiz desaparece. Portanto, eu acho que tudo isto faz parte de um plano, e também, sobretudo, com vista a um dia poder partilhar com terceiras pessoas, com pessoas que queiram visitar este espaço que eu considero único. Eu tenho estado a preparar, devagarinho, algumas casas que permitem que seja criado aqui um turismo da natureza que me possibilite, de alguma maneira, criar fontes de rendimento para a herdade, que não são muitas, porque infelizmente o meu montado é de azinho e não de sogro, e portanto a grande riqueza da propriedade que pode ser explorada é o turismo de natureza, algum turismo cinegético, e eu aqui gostaria de fazer um apontamento. Eu tenho aqui uma atividade cinegética. Essa atividade cinegética, no caso, eu só falo do caso da Cubeira, é feito de uma maneira inteligente e racional. Eu todos os anos faço censos na população dos veados, javalis é mais difícil, mas dos veados eu faço todos os anos e sei mais ou menos como é que evolui a população. A população tende sempre a crescer. Até porque eu estou aberto para a Espanha, à minha frente, tudo o que está à minha frente é a Espanha, portanto eu faço fronteira com a Espanha e há muitos veados que facilmente nadam de um lado para o outro. Há uma migração constante entre Espanha e Portugal, Portugal e Espanha. E o que é que acontece? Realmente a população é muito grande e eu tenho que ter a preocupação de não deixar que a população atinja números que representam um dano para a natureza. Ou seja, eu imagino qual é a população ideal que eu devo ter aqui dentro e é o próprio ICNF que me pede a mim que controle a população.
Porque senão o que é que acontece? Eu tenho, por exemplo, só para vos dar uma ideia, eu tenho aqui uma plantação de sobreiros relativamente importante, aqui na vizinhança da Cobeira, e se por acaso a população de veados aumenta para um número que não permite alimento suficiente, a herdade ter alimento suficiente para esse número de veados, eles pura e simplesmente invadem essas plantações de sobreiros e destroem os sobreiros. E isso cria-me, inclusive, problemas ao ponto de ser levado a tribunal para resolver o assunto. E, portanto, eu tenho que estar sempre a controlar a população e, portanto, a atividade cinegética aqui é uma necessidade. Eu, hoje em dia, praticamente já não caço, na minha idade já não caço, mas organizo algumas caçadas apenas as suficientes para poder equilibrar a população para que ela esteja bem e não provoque danos na vizinhança. E, portanto, eu quero dar esta explicação porque na Cobeira não acontecem barbaridades como acontecem noutros sítios. Aqui, o controle da população de cervídeos é feito, como eu disse, de uma forma inteligente, racional, mas é uma necessidade. Faz parte de uma necessidade que eu tenho de controlar as populações. E isto é muito importante que seja dito. Eu, durante anos, a minha atividade profissional permitia-me, os tempos eram outros, permitia-me eu dedicar à Cobeira, ou canalizar para a Cobeira alguns recursos que tinha, na altura, fruto do sucesso que eu tive no mercado de arte. E nunca me preocupei com subsídios. E talvez achem estranho isto. Eu nunca me preocupei com subsídios, nessa altura, nunca me preocupei com subsídios, primeiro porque podia investir parte do dinheiro que fazia no meu negócio neste projeto, neste sonho que eu tinha de fazer aqui uma herdade. E, portanto, não me preocupava com isso, até porque o processo nessa altura dos subsídios era muito mais complicado. E eu olhava para o processo e achava que quase não tinha direito a esses subsídios. Outras pessoas podiam usufruir desses subsídios com muito mais direitos do que eu. Eu via, talvez fosse uma patetice da minha parte, mas eu, nessa altura, sentia isso. Eu tenho a possibilidade de o fazer, vou fazê-lo, e não vou estar à espera de subsídios, porque se eu ficar à espera de subsídios, naquela altura é mais complicado, se eu ficar à espera de subsídios, eu não vou fazer isto em tempo útil. Portanto, não posso estar à espera de subsídios. Mais tarde, quando me comecei a arruinar com aquilo que andava aqui a fazer, pensei, não, eu sem os subsídios não vou a lado nenhum. E, portanto, eu necessito que me ajudem, porque embora o Estado não tenha 1 metro quadrado dentro do Parque Natural do Tejo Internacional, esta é uma realidade e não se pode fugir a esta realidade, eu tenho a obrigação de continuar a fazer o meu projeto, porque eu não sei quantos anos de vida é que eu tenho, eu neste momento estou com 71 anos de idade, e eu não sei quanto tempo útil é que tenho à minha frente, e se não tiver ajuda numa altura em que eu já estou reformado, eu pura e simplesmente não vou conseguir concretizar o meu projeto. E não sei se um dia que já cá não esteja, alguém vai continuar este projeto. E, portanto, pelo simples não, eu quero ser eu a tentar concretizar o projeto. Para isso preciso de ajudas. Hoje preciso de ajudas. Já não tenho os rendimentos que tinha antigamente, estou reformado, e, portanto, todos os subsídios que eu puder arranjar para, como digo, arranjar, tratar, conservar a natureza e toda a biodiversidade que caracteriza esta herdade, são muito bem-vindos. Mas eu acho que o Estado, de alguma maneira, neste caso o ICNF, deve partilhar comigo alguns dos subsídios que se podem ir buscar à União Europeia. Porque no caso, e eu só falo da Cobeira, não falo de outros sítios, no caso da Cobeira, sendo isto o coração do Parque Natural do Tejo Internacional, eu acho que chegou à altura de
no fundo, as entidades oficiais dizerem: nós não somos donos da cubeira, mas o proprietário da cubeira também não se sente como dono. É apenas um usufrutuário, sente-se como um usufrutuário. Nós temos que integrar a cubeira em projetos vindos da União Europeia e que ajudem o proprietário da cubeira a fazer um trabalho que eu penso extraordinário, baseado em práticas, boas práticas, em tudo o que lá é feito, para que aquele território seja realmente uma espécie de um laboratório, que eu tentei criar aqui, um laboratório de tudo o que é boas práticas na conservação da natureza e da biodiversidade. Isso está feito aqui, está na realidade, está feito aqui, é visível. Quem vier aqui percebe perfeitamente que isso está feito. Agora, é assim, por quanto tempo é que eu posso fazer este sacrifício? Já não por muito tempo. E, portanto, é fundamental que o ICNF me ajude a arranjar meios de obtermos, no fundo, subsídios, tanto a nível nacional como a nível europeu, para conservar uma zona extraordinária que é um bem público. Isto, na realidade, é um bem público. E, portanto, eu preciso dessa ajuda, é fundamental para mim ter essa ajuda. Eu tenho alguma. A minha preocupação era que, se eu tivesse mais, eu podia mais rapidamente conseguir fazer aquilo que eu ambicionaria fazer enquanto estou vivo. E, portanto, é muito importante que isso aconteça, e fica sempre este meu testemunho de que realmente aquilo que tem sido feito, eu orgulho-me disso. Já estou a chegar a uma idade em que preciso de ajuda, porque não sei quantos anos de vida é que tenho, realmente. E eu gostaria de, pelo menos enquanto estou vivo, acabar o projeto tal como eu o vejo. Não quer dizer que amanhã esse projeto não haja um seguimento a ser dado a esse projeto, já de uma forma diferente, porque eu não falei nisso, mas realmente isto é um caso único. É uma herdade que é feita do zero. Ela não existia. Os 327 terrenos que eu comprei aqui, como digo, completamente abandonados, tiveram que ser todos tratados. Quer dizer, porque estava tudo... Era um abandono total. As pessoas não imaginam... Isto é um território muito grande onde não vivia uma pessoa. Tem aqui aldeias totalmente abandonadas. Como os Alares, como aqui junto à casa de uma família que tradicionalmente sempre aqui esteve e que vinham cá caçar, que são os Trigueiros de Dragão. Fazem parte da história da Cubeira. Mas também aqui... este arraial, um pequeno arraial que havia aqui, e que eu lembro-me, quando vim para aqui, isto até tem uma certa piada, eu vim para aqui para uma casa muito humilde que havia aqui. Nós, nessa altura, éramos 3 sócios, vinhamos com os nossos filhos todos, e quando chovia-nos na cabeça. Porque realmente aquilo não tinha condições absolutamente nenhumas. Mas até tinha uma certa piada, tínhamos uma camarada, tínhamos às tantas, tínhamos 15 a 20 miúdos a dormir lá. Era um espetáculo, está a ver? Tudo isto era um espetáculo sem condições absolutamente nenhumas, mas isso até tinha uma certa piada, e os meus filhos adoravam isso e lembram-se e têm imensas saudades desses tempos. Pronto, o que hoje em dia existe aqui, quem olha para o que existe aqui, diz: como é que é possível terem vivido essa situação? Mas eu tenho saudades dessa situação. Eu hoje estou instalado numa boa casa na Cubeira, mas eu tenho saudades de viver de uma maneira perfeitamente inconcebível numa casa a cair aos pecados, em que chovia, como eu digo, lá dentro. Tenho saudades disso, está a ver? Porque isso, no fundo, faz parte da construção. São as memórias, que é aquilo que nós, no fundo, queremos falar, é as memórias deste local, está a ver? O que nós passamos, todo o processo, desde o vivermos numa casa todos em cima uns dos outros, até termos a nossa casa, a casa principal da herdade, o ter recuperado esta casa. Eu, por exemplo, tenho aqui um eucalipto enormíssimo, não queria de maneira nenhuma criar qualquer problema que ele fizesse com que ele morresse. Eu meti um bulldozer que tirei toda a parte de baixo, eram 2 andares, tirei a parte de baixo com o bulldozer,
preservando o eucalipto e criando uma situação em que ele se pode expandir, porque ele realmente é muito grande, mas permitiu-me reconstruir a casa toda. A casa era feita em alvenaria, eu cobria toda de pedra, para que também não seja visível, e se integrasse aqui neste conjunto de casas que aqui existem, todos com o mesmo tipo de acabamento. Isso deu um trabalho enormíssimo, como podem imaginar, mas hoje em dia vale a pena ir ver a casa, porque realmente é uma casa engraçadíssima e é, sobretudo, o conservar uma memória de uma coisa que existia e que é a gênese, faz parte da gênese da Coveira. Portanto, eu acho que isso, por acaso, é muito importante. Eu também gostaria de falar um pouco deste relacionamento que eu tenho aqui, que faz parte das memórias de toda esta zona. Eu tenho tentado ter aqui alguma intervenção na pacificação de alguns conflitos que existiam nas populações locais. Porque havia aqui, fruto das chamadas guerras da Coveira, de outros tempos, que já não são os meus tempos, havia aqui grandes atritos entre famílias. E eu tenho tentado, enfim, com toda a humildade, acabar com esses atritos. E tenho conseguido. Em alguns casos, tenho conseguido. Tem sido muito importante. Tenho também tentado, de alguma forma, ajudar as populações que aqui existem, contribuindo de uma forma silenciosa e dentro de uma grande confidencialidade, dar aqui aquilo que eu posso considerar uma solidariedade para com as populações, permitindo que venham à Coveira, como é óbvio, venham à Coveira, mas que vejam em mim uma pessoa que sempre pode ajudar quando é necessário em qualquer coisa, seja em termos de saúde, seja noutros. Já ajudei imensas pessoas, levando-os para hospitais em Lisboa, etc, etc. Faço também aqui dou um contributo nesse aspecto muito importante. E tenho um relacionamento também muito bom com as autoridades locais, com a Câmara, com a Junta de Freguesia, sempre preocupado em ajudar quando é necessário. Eu tenho aqui amigos meus que vêm aqui, estrangeiros, que me visitam. Eu neste momento vou ter aqui entrar, hoje aqui em casa, 21 franceses, e que são pessoas que chegam aqui e que ficam perfeitamente abismados com aquilo que vêem. Abismados. Mas isso, para mim, diz-me pouco. Está a ver? Tenho imenso orgulho nisso, mas diz-me pouco. Eu fico muito mais admirado com os portugueses que aqui vêm e que dizem assim: mas como é que isto existe no nosso país? Não fazem a mínima ideia. E isso quase que me choca. Está a ver? Porque, no fundo, a maioria dos portugueses desconhece que nesta zona existe uma riqueza em termos de biodiversidade perfeitamente extraordinária. Extraordinária. E é pena, porque eu acho que há toda uma juventude que desconhece o seu país. Foram para os centros urbanos, abandonaram o campo, e só hoje, um bocadinho por consequência desta pandemia, é que começaram a fazer turismo no interior do país e a descobrir o seu próprio país. Mas ainda não descobriram isto. Eu também não quero que descubram isto de um dia para o outro, porque senão tenho aqui uma invasão. Aqui ao lado, muito perto daqui, existe uma herdade chamada Popa, que pertencia ao universo do Grupo Espírito Santo. E o que é que acontece? Eu estava relacionado, a minha mulher é Espírito Santo, e eu estava relacionado com aquela herdade. No fundo, tinha a ver um pouco com aquela herdade. E ia ali caçar. E eu ouvia as pessoas dizerem: muito bom, muito bom, muito bom. É, no fundo, a confluência do Aravil, aquela zona da confluência do Aravil com o Rio Tejo. Até que um dia eu vim aqui visitar, no meio dessas estadias minhas ali na herdade da Popa, eu vim visitar isto. E vejo realmente aqui esta paisagem perfeitamente única, que não é o que é hoje, porque eu tenho fotografias até com um irmão meu aqui nessa altura, dois jovens, e, por exemplo, nesta zona onde nós estamos não havia mato nenhum.
Isto era tudo aberto. E, portanto, hoje a vegetação na Cobeira é uma vegetação completamente diferente. Isto aqui, o aspecto disto é completamente diferente. Mas eu vim aqui e percebi o potencial disto. O mérito não é meu. O mérito é de um engenheiro Crespo Folgado, que vivia no Resmanhal, conhecia muito bem isto, era o dono dos terrenos onde está hoje a minha casa, a casa principal da herdade, e que, conhecendo isto e conhecendo o potencial desta zona, achou que se podia pedir licença para que fosse criada aqui uma zona de caça. Ele é parte da gênese, ele e mais 2 sócios meus são parte da gênese disto. Depois era um bocadinho difícil criar na altura a zona de caça. Eu, no fundo, sugeri que me deixassem tratar disso e tratei. Fui falar com as pessoas certas, com um projeto bem estruturado que foi apresentado e que foi aprovado. Mas aqui, nessa altura, nem se podia caçar. Portanto, eu acho que esta é a história da Cobeira. Esta é a história da Cobeira. Foi uma coisa, eu caí aqui, sem saber como, vim aqui visitar isto e percebi que isto era muito importante. Essas 3 pessoas que foram os meus sócios na altura, e que hoje já não são, só há um que resta, e só na Sociedade Cobeira, essas pessoas, e com a minha ajuda, conseguimos fazer realmente aqui uma coisa da qual eu me orgulho imenso. Tenho aqui algum receio em relação ao futuro de tudo isto. Como digo, isto devia pertencer ao Estado, não devia pertencer a um particular. Isto é uma barbaridade, aquilo que eu estou a dizer. Eventualmente será uma barbaridade, mas não há dúvida nenhuma que é uma realidade. Quer dizer, isto é um parque natural, e a Cobeira, que é o seu coração, na realidade devia pertencer ao Estado, a meu ver. A ver, eu não sei se os meus filhos me perdoam eu dizer isto, mas é uma realidade. Eu acho que as realidades são para ser ditas, está a ver? Quer dizer, eu sinto que se algum sítio devia pertencer ao Estado no Parque Natural do Tejo Internacional, devia ser a Cobeira, está a ver? Que é o seu coração, tem aqui todas as condições, e eu não teria os constrangimentos que tenho hoje em dia de, numa necessidade que existe e que se está a discutir neste momento está-se a discutir isto, de como dinamizar esta região, eu vejo, pronto, eu sinto essa necessidade. Temos que ver como é que articulamos tudo isto, mas é natural que realmente as pessoas possam visitar esta zona. E para visitar esta zona entram numa propriedade privada, onde a grande riqueza, uma das grandes riquezas deste espaço é a tranquilidade, é o sossego, é a paz. Como dizia como dizia aqui o engenheiro João Carvalhinho. Há aqui, em frente do sítio onde eu estou a ser entrevistado, 2 ninhos de abutres. Um ninho de abutre preto e outro, que é um caso único em Portugal, de um grifo que invadiu, tomou, roubou o ninho ao abutre negro, obrigando-o a fazer a cerca de 50 metros outro ninho, não é? Mas aqui é a primeira vez que um grifo, em vez de nidificar numa rocha, nidifica num ninho já existente. Acho que é um caso único no país. Mostra também, e falámos sobre isso, desmistifica um bocadinho a ideia de que estas aves altamente protegidas precisam de estar longe de construções e longe de... Não estão à nossa vista, à vista desarmada daqui. Porquê? Porque há o cuidado aqui, há um cuidado, há uma responsabilidade que eu sinto de preservar este local como um santuário. Isto, na realidade, é um santuário de vida selvagem. E o senhor entende, assim, essa dinamização que o senhor falou do território? O senhor acha que a reserva da biosfera, isso tem alguma relação? Isso traz algum tipo de possibilidade?
de ampliar essa Quer dizer, dinâmica? o tempo, eu acho que o tempo dirá. O tempo dirá. Que isto, obviamente, deve fazer parte da reserva da biosfera, parece-me que isso é óbvio, não é? Parece-me que isso é óbvio. Depende da vontade. Contam com a minha vontade, enquanto eu tiver ânimo e forças para continuar o meu projeto, contam totalmente com a minha ajuda para fazer o que for necessário para que esta reserva da biosfera do Tejo Internacional seja uma realidade. Eu sou, na minha maneira de estar na vida, eu sou uma pessoa eminentemente prática, muito pouco teórica e muito prática. E eu quero é ver coisas a serem feitas. Está a ver? Muito pouca teoria, muito pouco falatório, e vamos fazer coisas. Vamos construir, vamos fazer coisas. Está a ver? Até porque eu não tenho muito tempo de vida. Eu acabo de entrar, as pessoas riem-se quando eu digo isto, mas eu acabo de entrar no crepúsculo da minha vida. E não tenho qualquer tipo de dúvida disso. Eu não sinto a minha idade, eu não sinto os meus 71 anos, mas estou todos os dias preocupado no dia em que vou começar a sentir. Está a ver? E a partir daí, o meu pensamento e a minha frustração é talvez não conseguir acabar este projeto. E eu acho que quando me fala na reserva da biosfera, é óbvio que há muita coisa a fazer aqui. Há muita coisa a fazer assim. Mas eu preciso, é aquilo que eu lhe disse ainda agora, eu preciso de ajuda. Eu sozinho já não consigo fazer isto sozinho. Ou então, a minha mulher, depois de 48 anos de bem casados, está a ver? Divorcia-se de mim. Porque diz, não aguento mais, você é completamente louco, você arruína-se a fazer a cobeira, já se arruinou a fazer a cobeira, arruína-se alegremente, e este seu sonho é um sonho que põe em causa a nossa vida. Não o nosso casamento, mas a nossa vida. Porque eu podia estar a proporcionar à minha mulher, que eu adoro, como no dia em que a conheci, há 48 anos, eu no fundo prejudico a minha mulher e a vida da minha mulher por causa da realização deste sonho. O que também não faz muito sentido, não é? E, portanto, eu tenho que ter algum cuidado e preciso, quando tenho aqui pessoas importantíssimas do ICNF, eu preciso que o ICNF sinta a necessidade de me ajudar. Está a ver? Quer dizer, o Frederico Horta Costa, que não é ninguém, já fez aquilo que tinha que fazer pela cobeira. E acho que depois daquilo que eu fiz e depois das pessoas verificarem o que eu fiz, sempre em consonância com as regras do parque, e eu digo-lhe que a maioria das pessoas que eu conheço que estão dentro do Parque Natural do Tejo Internacional, de palavra de honra, que nunca leram o regulamento do parque. Nunca leram. E, portanto, da mesma forma que foram cometidos erros dentro da cobeira, porque os meus empregados aqui dentro da cobeira, embora eu lhes tenha dado o regulamento do parque para lerem, nunca o leram, não devem ter passado da segunda folha, está a ver? Nunca leram. A maioria das pessoas, mesmo alguns proprietários que me desculpem, nunca leram o regulamento do parque. E eu conheço o regulamento do parque desde a primeira folha até a última. E, portanto, sei perfeitamente aquilo que pode ser feito aqui e aquilo que não deve ser feito. E há que, no fundo, cumprir a lei. Não quer dizer que não se cometam erros, porque, obviamente, eu não posso agarrar numa pessoa que vive aqui há mais tempo do que os 30 anos da minha presença aqui. É óbvio que eu não posso agarrar numa pessoa que olha para o regulamento do parque como se fosse uma coisa perfeitamente inconcebível ou estranha para ele e não perceba que é uma obrigação ler, estudar e memorizar o que lá está, e que de um dia para o outro começa a fazer as coisas de uma maneira que antigamente era permitida e que hoje já não é. Portanto, houve todo aqui um habituar, e isto faz parte das memórias também disto, é que as pessoas tiveram que se habituar a uma nova realidade. E essa realidade é uma realidade que, a meu ver, não teve em conta algumas necessidades que os proprietários das herdades
têm, necessidades que os proprietários das herdades têm, e só hoje é que essa preocupação já começa a estar na hora do dia. Porque é óbvio que é impossível fazer turismo nesta zona sem puxar os proprietários para a mesa, sentarmos todos e dizer: então como é que vamos fazer o turismo nesta zona? Como é que os senhores, que são proprietários destas terras, abrem as vossas herdades ao turismo? De que maneira? Como é que vão ser compensados por isso? Está a ver? E eu acho que o ICN, obviamente, sente hoje em dia essa necessidade. Se queremos dinamizar isto tudo, temos que, no fundo, sentar à mesa, repensar isto tudo e dizer assim: isto é extraordinário, trazer pessoas aqui, os jovens das escolas que venham ver isto, que no fundo se apaixonem por isto e percebam que isto é um património extraordinário que é deles, não é meu, é deles, não é? Eu falo sobretudo para os jovens, porque quem foi para as cidades há anos e anos e anos já não põe aqui os pés, mas os jovens, se descobrirem isto, passam a vida a vir aqui, no fundo, visitar, ver, apreciar, de uma forma sã, está a ver? Para perceberem o que é a natureza. E eu penso que chegou a altura de realmente pensarmos nisto. Quer dizer, como é que agora isto está mais ou menos feito? Como é que vamos dinamizar esta zona? Como é que vamos mostrar isto às pessoas sem perturbar o ambiente, sem perturbar este ambiente? Porque isto é sagrado, não é? Mas como é que o vamos fazer? Portanto, quando me faz a pergunta, eu acho que a reserva da biosfera, isto ter sido integrado na reserva da biosfera, faz todo o sentido, mas agora temos que nos sentar e dizer agora como é que vamos usufruir disto? Como é que vamos dar a conhecer às pessoas a existência em Portugal de um sítio que as pessoas nem imaginam que existe? É que nem imaginam. Se eu pego em pessoas pessoas que passaram pelas universidades, que viajaram pelo mundo todo e que de repente chegam aqui e ficam aparvalhadas, porque a palavra é aparvalhadas, olham para isto e digam assim: mas como é que é possível? Mas isto é Portugal. Agora, isto aqui não é para ser usufruído por meia dúzia de pessoas. O país tem que conhecer isto. Agora, tem que ser feito de uma forma racional, civilizada. Eu ontem apanhei uma garrafa de plástico de Coca-Cola no caminho. Quer dizer, continuam a ser feitas barbaridades, está a ver? Aqui, eu às vezes tenho que me preocupar com as minhas margens, sobretudo quem tem os quilómetros da margem. Eu vou com a minha filha, que é obcecada, aliás, demais, com a poluição. Eu tenho uma filha minha que é completamente obcecada, até tem um site que é obcecada com tudo o que é poluição, passa a vida nas praias a recolher lixo e que mexe um barco, uns barquinhos pequeninos que eu tenho, que mexe de lixo, garrafas de plástico, cordas, coisas em pedaços de esferovite, que está por aí, não é? E como eu tenho a necessidade, até às vezes, de trocar as placas da zona de caça, nas margens do Tejo e nas margens do... Eu vou ali e vejo, eu próprio tenho que andar a recolher lixo. Está a ver? Quer dizer, há também esse problema, as pessoas não têm cuidados absolutamente nenhum. Há uma coisa que eu lhe digo: eu devo ter sido das poucas pessoas que olhou para a criação do parque, com tudo o que isso representava para mim, de positivo e negativo. Eu só consegui ver a parte positiva. Porque eu já via isto como um parque. Está a ver? Portanto, quer dizer, pode-me dizer assim, e a sua pergunta é muito mais pertinente do que você jamais poderá imaginar. Porque, não conhecendo a realidade do meu dia-a-dia aqui dentro, eu digo-lhe que a grande modificação que foi introduzida aqui é que eu hoje em dia não posso fazer absolutamente nada dentro de uma herdade da qual eu sou proprietário sem pedir licença ao ICNF. Pergunta: mas isso é um problema? Não. Eu acho que para já é um problema de educação, quanto muito. Está a ver? Porque se existe um regulamento do parque
e eu não vejo nada, enfim, não critico o regulamento do parque. Se existe um regulamento do parque, a única coisa que eu tenho que fazer é dar o meu trabalho de seguir à risca aquilo que me dizem que eu tenho que fazer. Quem não quer ter a chatice de o fazer, isso tem problemas. Portanto, quer dizer, que veio modificar, veio. E vou-lhe dar na prática um exemplo prático que para mim é terrível. Terrível. Eu, por exemplo, em determinadas zonas de herdade, sobretudo nas zonas de declive sobre o Tejo e sobre o Aravil, eu, por exemplo, quero salvar o montadazinho nessa zona, que está, como lhe digo, em declínio. Só o posso fazer até 31 de dezembro. Portanto, eu estou altamente condicionado, o que não acontece noutras herdades vizinhas que não estão dentro do Parque Natural do Tejo Internacional, eu estou altamente condicionado naquilo que eu ando aqui a correr para salvar árvores, mas só tenho até aquele dia. Portanto, se eu tiver, imagine, um projeto subsidiado que me permite limpar uma determinada zona, eu já sei que nas zonas de proteção total ou não posso fazer nada, ou tenho uma data limite que tenho que respeitar e só posso fazer limpezas até aquela data. O que para mim é complicado. Na prática, o que é que isto representa? Imagino que eu tenho um projeto que tem que ser executado em 3 anos. Eu, inevitavelmente, vou ter que pedir pelo menos 2 prorrogações que me são dadas. Porque, obviamente, os organismos que, no fundo, se debruçam sobre o meu problema e o estudam, percebem perfeitamente que isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com uma legislação que não me permite a mim operar nesses sítios dentro daquelas datas em tempo útil. Não consigo. Está a ver? É impossível. Portanto, eu tenho aqui alguns condicionalismos que aceito, mas que me criam aqui problemas complicados. Portanto, quer dizer, houve muita coisa que se veio a alterar. Está a ver? Hein? Eu também me preparei, confesso, para a criação do parque. Ou seja, algumas coisas que eu tinha que fazer e que não fazia problema nenhum, sei lá, o pavilhão das máquinas, fui fazendo algumas coisas, pronto, vai ser feito aqui o parque, deixa-me fazer estas coisas todas, quando o parque for criado, isto já está feito, não há problemas absolutamente nenhuns. E digo-lhe, eu refiro isto a outros proprietários para não achar que eu sou maluco. Mas eu convivo lindamente, olha, um abrute negro ainda por cima, aqui a passarem em cima do pavilhão. Eu como digo, eu vivo lindamente com o regulamento do parque e com o ICNF, porque respeito aquilo que me é pedido. Não há nada. Está a ver? Não vem modificar. Modificou algumas coisas, cria-me constrangimentos, mas eu aprendo a viver com eles. Não tenho problemas absolutamente nenhum.